Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: cuide bem da sua língua. Nós vamos nos basear na passagem que se encontra em Tiago capítulo 3, que fala sobre o domínio da língua. A língua é que determinará se somos ou não pessoas belas. A língua é capaz de nos proporcionar alegrias continuamente. Tem poder para transformar uma pessoa sem graça em alguém verdadeiramente atraente. Pode curar feridas e mágoas e é capaz de acalmar os ânimos também. A língua dá esperança aos que estão desesperados e, por meio dela, podemos mostrar o caminho do Senhor aos perdidos. A Bíblia compara a língua ao leme de um navio, que, embora pequeníssimo, é capaz de controlar a direção de toda a embarcação. A língua possui a capacidade para fazer tanto bem quanto mal. A morte e a vida, como está escrito em Provérbios 18:21, estão no poder da língua. Mas disciplinar a língua não é uma tarefa fácil. Por exemplo, Deus deu ao profeta Isaías uma visão da magnífica santidade divina e depois santificou a língua dele. Isaías percebeu que os próprios lábios precisavam ser purificados e disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6:5. Então, um dos serafins pegou uma brasa viva do altar e com ela tocou os lábios do profeta. Aquele ato foi um sinal de que Isaías havia sido perdoado e restaurado, e talvez tenha servido também para mostrar que o processo de purificação da língua implica dor. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías 6:7. Mas somente após todo esse processo é que Isaías encontrou-se preparado para servir o Senhor e pôde afirmar: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai. Há duas verdades nesses versículos. A primeira é que quando nos damos conta da santidade de Deus, percebemos o quanto a nossa língua necessita de purificação. Vemos que isto é uma medida urgente. A segunda é que precisamos deixar que o Senhor limpe a nossa boca, para que estejamos aptos a servi-lo. Não podemos embelezar a língua com base apenas em nossa própria capacidade. Precisamos da atuação do Espírito Santo de Deus, que transcende a força humana. A Bíblia não guarda silêncio sobre a arte de ficar calado. Provérbios 10:19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O autor de Eclesiastes diz que há tempo de estar calado e tempo de falar. Capítulo 3, versículo 7. O Salmo 4 ensina que temos de consultar no travesseiro o coração e nos aquietarmos. E na carta de Tiago lemos: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Capítulo 1, versículo 19. Mas nós sabemos que a tendência humana é fazer justamente o contrário. Estamos sempre prontos para falar e somos tardios em ouvir. Mas precisamos de muito mais força muscular para conter a língua do que para colocá-la em funcionamento. Quando o assunto é fofoca, a língua é aquela que se cala. A língua bela, claro. Poderíamos evitar muita confusão se moderássemos mais a língua. Tiago relaciona as palavras à ira. Ele diz que todos nós devemos ser tardios para falar e tardios para nos irarmos. O que magoa e fere as pessoas não é o fato de pensarem de forma diferente uma das outras,
e sim as palavras ditas precipitadamente quando discutem tais diferenças. Além disso, quando falamos demais, irritamos outros. É por isso que os falantes compulsivos têm dificuldades em cultivar relacionamentos. Em geral, aqueles que sabem ouvir são mais queridos do que aqueles que soltam a língua desenfreadamente. Uma forma simples que temos de ajudar as pessoas é ser bons ouvintes. Geralmente, aqueles que se sentem solitários e atribulados, que estão para tomar decisões ou que simplesmente necessitem de alguém que lhes dê atenção, gostam de poder conversar. Basta apenas que estejamos disponíveis para ouvir. Muitos dos nossos problemas poderiam ser solucionados ou, pelo menos, amenizados se tão somente aprendêssemos a ouvir. Por exemplo, Elias esperava que Deus lhe falasse no vento, no terremoto e mais tarde no fogo. No entanto, foi mediante um ciclo tranquilo e suave que o Senhor se revelou a ele. Se o profeta não houvesse se aquietado e escutado com bastante atenção, não teria ouvido a mensagem de Deus para ele e para o povo de Israel. A Bíblia nos fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Salmo 46, 10. Também está escrito: cale-se toda a carne diante do Senhor, diz o profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 13. A oração deve ser um diálogo com Deus e não um monólogo. Assim como a boca, nossos ouvidos também devem participar da interação. Se pedirmos ao Senhor que nos oriente, precisaremos estar bem atentos para podermos ouvi-lo. Uma das características da verdadeira espiritualidade é a expressão sincera da nossa gratidão ao Senhor. De acordo com Romanos 1, qual foi o grande pecado daqueles que se afastaram de Deus? Está escrito: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Versículo 21. O texto diz ainda que após terem se recusado a reconhecer a divindade do Criador, insultaram-no, fazendo imagens de aves, quadrúpedes e répteis para representá-lo. Depois, desonraram o próprio corpo, entregando-o à imoralidade. Mas o fato é que a raiz de tudo isso foi a negligência em dar graças ao Senhor. Os filhos de Deus de maior destaque na Bíblia foram indivíduos que souberam agradecer. O rei Davi, por exemplo, escreveu muitos salmos de gratidão a Deus. A maior parte das cartas de Paulo começa com uma frase de agradecimento ao Senhor. Além disso, o apóstolo também dirigiu palavras de apreço a pessoas específicas, como fez com relação a Priscila e Áquila e também a Onesíforo. A maioria dos cristãos deve se lembrar da história registrada em Lucas 17, do versículo 12 ao 19, sobre os 10 leprosos que Jesus curou. A Bíblia diz que somente um deles voltou para agradecer. Os outros 9 foram embora, sem ao menos olhar para trás. Estes receberam apenas a bênção da cura física, mas o homem que expressou a sua gratidão foi duplamente abençoado. Além de obter a cura, pôde também conhecer aquele que era capaz de curar. Experimentou o poder restaurador e conheceu pessoalmente a fonte de onde tal poder emanava. Descobriu então que aquele que curava também era capaz de salvar. Assim, não apenas o seu corpo foi curado, mas também a sua alma. A gratidão está sempre ligada à comunicação e a um relacionamento pessoal, um vínculo de amizade. Ela revela o enorme valor que o relacionamento tem para nós. Da mesma forma, quando manifestamos gratidão a Deus, mostramos que temos uma relação pessoal com Ele e, por isso, é importante que a expressemos.
Uma oração bonita não é aquela em que apenas apresentamos as nossas petições a Deus, e sim aquela em que nos lembramos de agradecer-lhe pelas bênçãos já recebidas. Quando pedimos que o Senhor nos abençoe, devemos também ser gratos por aquilo que Ele já nos deu. Provérbios 31 descreve uma mulher que teve a felicidade de ser reconhecida. Os versículos 28 e 29 dizem: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A família dessa mulher tinha o hábito de expressar gratidão e reconhecimento. A língua agradecida funciona como um elo de amor em todos os relacionamentos, especialmente nos familiares. Nós encontramos aquilo que procuramos, seja o bem ou o mal. Aquele que é grato saberá apreciar a simpatia do vizinho, em vez de ficar reclamando do cachorro dele que late sem parar. Saberá valorizar a verdade expressa na pregação da palavra de Deus, em vez de olhar para os outros, por exemplo. Aqueles que reconhecem o valor do amor de Cristo, que foi colocado na cruz do Calvário, entregou-se por nós, por toda a humanidade, também precisam ter em Jesus o seu modelo de comportamento. Por isso, meu irmão e minha irmã, é momento de oração e, como sempre, de agradecimento a Deus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, muitas vezes falamos coisas que não queremos, coisas até que machucam outras pessoas. Mas neste momento, Pai, primeiramente queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas palavras que falamos e não te agradaram. Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor já nos deu, especialmente pela nossa salvação, pela nossa casa, pela nossa família, por tudo que nós temos e tudo que nós somos. E também queremos, desde já, te louvar por aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que não sabem mais o que fazer, mas eles estão a cada dia aprendendo um pouquinho da tua palavra para que possam também praticar tudo o que nela está escrito. E nós agradecemos cada dia mais, Pai, especialmente pelo fôlego de vida, porque sem o Senhor nada, absolutamente nada, poderíamos fazer. Mas contigo nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.